passando aqui para reforçar, né, as mulheres deste canal, que nós estamos aí no mês de outubro, estamos comemorando o Outubro Rosa. O Outubro Rosa nada mais é do que o cuidado com a nossa saúde, irmãs, um alerta, né, para todas as mulheres, mas nós aqui do canal, nós estamos utilizando a palavra do Senhor, mulheres da Bíblia, né, que fizeram a diferença, que nós possamos, né, tirar pontos positivos e dentro da palavra do Senhor, que nós possamos exercitar a nossa fé, né? Cada um de nós tem um ponto diferente e Deus, Ele conhece a cada uma de nós. Que vocês possam, através desse estudo, pedir ao Senhor sabedoria para que vocês possam colocar em prática, para que vocês possam cuidar da vida de vocês, da saúde de vocês, em primeiro lugar, colocando o Senhor. Oi meninas e meninos, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, aqui é a Bilu. Bom, nós estamos aí fazendo o Outubro Rosa, onde nós estamos aprendendo um pouquinho mais sobre as mulheres da Bíblia, né? Já tem alguns vídeos aí, eu tenho certeza que você está acompanhando essa saga, né, dos vídeos falando a respeito das mulheres da Bíblia. Eu falo por mim, eu tenho aprendido bastante coisa, porque a gente sempre ouve num geral, né? Mas estudar mesmo e pegar firme no estudo referente a tais assuntos é muito importante, porque aí a gente acaba anotando na Bíblia, a gente acaba aprendendo muito mais, né? Então eu convido você, mulher e homem, amiga e amigo, pegue a sua Bíblia agora nesse momento, porque nós vamos estudar o livro de Juízes, né? E vamos estar aprendendo um pouquinho a respeito de Débora. Eu fiz uma introdução no vídeo anterior, assista o vídeo anterior a esse, que é uma introdução que eu faço, vou colocar fotinho aqui, é uma introdução que eu fiz para estar chegando aqui na parte da juíza Débora, para você estar entendendo um pouquinho mais como Débora se levantou para estar ajudando o teu povo, o povo de Israel. Vamos lá? Eu te convido a abrir então, minha amiga, meu amigo, o livro de Juízes. Ele é o 7º livro da Bíblia. Vamos lá? Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes. É o 7º livro da Bíblia. Nós vamos ler hoje a partir do capítulo 4, porque a introdução que foi feita no vídeo anterior foi a respeito do capítulo 1, 2 e 3. E hoje nós vamos falar a respeito de Débora, a juíza, a mãe de todos. Nós vamos ler um pouquinho aqui, Juízes capítulo 4, de versículo 1 ao versículo 3. Vamos lá então comigo? Porém, os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, depois de falecer Eude. E vendeu-se o Senhor em mãos de Jabim, o rei de Canaã, que reinava em Azor. E Sísera era o capitão do seu exército, o qual então habitava em Erosete Agoim. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimia os filhos de Israel violentamente. Nós aprendemos aqui que cada vez que morria um líder dessa nação, o líder da nação, o povo de Israel se afastava de Deus. Toda vez. O Senhor levantava um outro juiz, esse juiz levava o povo a adorar somente a Deus, a crer somente em Deus. Quando esse juiz falecia, morria,
o povo de Israel se bandeava para outros deuses. E o Senhor não foi diferente agora. O Senhor entregou o povo de Israel nas mãos de Jabim. Jabim era um homem, era um rei muito cruel, um homem muito ruim. Jabim era um rei muito mau, cruel mesmo, uma nação poderosíssima. Para você ter noção, os carros de Jabim, do exército de Jabim, eram carros mais temíveis do mundo na época, né? Eles eram armas poderosas. E como se não fosse pouco, Jabim ter esse exército, esses carros de ferro poderosos, diz a história que as rodas deles tinham armas, o carro estava de frente e nas rodas laterais tinha armas e através das rodas eles pegavam os inimigos também. Então algo era muito poderoso, ninguém podia com esses carros de ferro de Jabim. Como parecia pouco essa crueldade desses carros de Jabim, ele tinha um capitão à frente desse exército dele, que se chamava Sísera. Imagina um homem ruim, imagina um homem cruel, imagina um homem que tinha no sangue a fome e a sede de destruição e de matança. Era esse cara. Agora imagina Jabim, com todo o poder dele, com esse exército poderoso, com esses carros poderosos, e um homem que só pensava em maldade, em crueldade, ainda capacitado por Deus, por causa dos pecados de Israel. Que os pecados de Israel era sim a idolatria. Toda vez que morria o líder dessa nação, o povo de Israel se bandeava para deuses. Ele precisava ter algo em quem eles acreditassem, em que eles pudessem adorar e levantar os seus altares e adorar esses deuses falsos. Aí é que chega a juíza Débora, uma doçura de pessoa. Vamos ler então, Débora, versículo 4, Juízes, capítulo 4. A gente não vai sair do capítulo 4, então você pode manter a tua Bíblia aí abertinha, bonitinha, tá bom? Versículo 4, Débora e Baraque os livram. Livra quem? Livra o povo de Israel, né? Quem era Débora? O que Débora fazia? É o que nós vamos saber agora. E Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava a Israel naquele tempo. Ela era uma mulher muito... ela temia muito a Deus, né? Então, tudo que ela julgava ali, ela julgava crendo no poder de Deus sobre a vida dela, né? Ela tinha ali o Espírito de Deus na vida dela. Débora é uma israelita e viveu tempos difíceis com o teu povo em Israel. A juíza em Israel é uma função que abrange os mais variados aspectos da nação de Israel. Débora, uma abelha ocupada, a única mulher juíza da sua época, chamada de profetisa, a única a exercer função judicial na bela região montanhosa de Efraim, entre Ramá e Betel. Sobre uma grande palmeira, a palmeira Débora, ela encontrava o seu refúgio. A gente vê os juízes, né? Eles encontram o refúgio deles ali, numa sala chique, com cadeiras de couro,
sempre muito escuro o ambiente, né? E Débora buscava, a gente vê aqui, Débora buscava um ambiente calmo, um ambiente favorável à paz, à tranquilidade, né? Com o canto dos pássaros, em meio à natureza. A gente tem muito que aprender com Débora, né? Ao invés de estarmos ali em locais barulhentos, lugares estressantes, né? Débora buscava um local calmo e tranquilo para ela estar ali, porque ela sabia que ali o povo de Israel ia subir as montanhas para ter com ela e receber dela o juízo fiel de Deus. E ali o povo buscava ela para que ela pudesse julgar as causas deste povo. Os israelitas vão ter com ela pelo governo sábio de Débora, que ela julgava com causas sábias. Sábias porque ela era temente a Deus, sábia porque ela orava a Deus, buscava a presença do Senhor, sábia porque ela tinha o Espírito de Deus com ela. É um local de paz, de serenidade. Ocupou uma posição significativa na história, fazendo parte de um grande grupo distinto, como esse grupo de juízes. Geralmente, nessa época aqui, a gente via juízes homens, né? Deus levantava juízes homens. E Débora foi uma pessoa que Deus não levantou, mas Deus capacitou. Débora vendo o seu povo correndo risco de vida ali na mão de Jobim, na crueldade do rei Jobim, o rei de Canaã, né? Ela se colocou à frente, se levantou para ajudar aquele povo. Débora, conhecida como a esposa de Lapidote. Lapidote em hebraico significa tocha. Lapidote era responsável por fornecer as grandes mechas e os óleos necessários para manter as luzes dos santuários de Silós acesas, como uma tocha brilhante. Débora, uma profetisa do único Deus verdadeiro, espalhou luz, esperança, trazendo calor ao seu povo. Ela trazia a luz de Deus, a luz verdadeira. Aconselhou seu povo e era procurada por eles por falar a verdade. Mesmo que essa profecia não os agradasse, ela entregava essa profecia, porque ela não tinha medo dos homens. Ela era uma mulher temente a Deus. Quantas vezes nós nos calamos, né? Deus fala ao nosso coração e a gente se cala com medo de falar para a pessoa, com medo de entregar aquilo que o Senhor entregou para nós, né? Incumbiu a nós entregar para a pessoa e a gente tem medo da reação dessa pessoa ao receber essa profecia. Já aconteceu isso com você? Eu tenho certeza que sim. Eu tenho certeza que isso já aconteceu com você. Era vista como um símbolo de esperança, frequentemente procurada por orientações e conselhos espirituais. Esperada para falar a verdade e transmitir a vontade de Deus, mesmo que sua mensagem fosse mal recebida. Muitas vezes Deus fala com a gente e a gente não quer passar essa mensagem para a pessoa, porque a gente tem medo dessa pessoa. Não, você está mentindo, não. A pessoa não aceitar. Mas eu te falo uma coisa,
A gente pode até falar aquilo que a pessoa não quer ouvir. Na hora, na tua carinha ali, ela pode não aceitar muito legal, mas a tua parte você fez. Aí Deus vai fazer a parte dela, movendo o coração dessa pessoa. A nossa parte nós temos que fazer. E Deus vai fazer a parte dele. Então não espere Deus levantar outra pessoa para enviar a mensagem que ele já tinha entregue para você. Vamos lembrar, nós somos soldados do Senhor, né? E nós precisamos fazer aquilo. Fomos levantadas e levantados para fazer a obra de Deus. Uma profetisa fiel permanece firme em suas convicções e continuava a entregar as mensagens de Deus, independente das consequências. Naquela época, mulheres não recebiam oportunidades de liderança. No entanto, os israelitas quebraram essa convicção e foram atrás de Débora. Por que eles foram atrás de Débora? Provavelmente por causa do caráter dela, por causa de ser uma pessoa que eles confiavam que dela viria a verdade, de ver nela a luz de Deus, de ver nela a resposta de Deus, a resposta que eles precisavam. Os israelitas eles estavam subjugados a um regime cruel, altamente opressor, que tornava as suas vidas muito, mas muito difíceis. Eles estavam vivendo aquela época um mundo sem lei, um país sem lei, uma nação sem lei, onde cada um fazia o que queria. E quando se fala fazer o que quer, você imagina a maldade e a crueldade daquele povo. Por quê? Eles estavam nas mãos dos inimigos, eles não estavam nas mãos de Deus. Eles não estavam seguindo os mandamentos de Deus, os ensinamentos de Deus. Eles estavam, a Deus dará, né? Soltos, fazendo o que batia na cabeça deles. A criminalidade era grande, as matanças eram grandes, né? Imagina um mundo de crueldade. Era o que acontecia. Fora a adoração a deuses, entregas a deuses, coisas horríveis. Como as coisas chegaram a esse ponto? Nós vamos ver agora. Tudo começou com um juiz anterior, Otiniel, que era um homem muito temente a Deus, né? Otiniel, após a saída do povo do Egito, o povo se estabeleceu em vários grupos, nomeados como... Esse grupo, ele está nomeado ali no capítulo 3, vamos ver aqui o capítulo 3, no versículo 5. Os povos nomeados quando o povo de Israel saiu do Egito eram: e habitavam, pois, os filhos de Israel no meio de cananeus, heteus, amorreus, filizeus, heveus, jebuseus. E nós vemos aqui que nessa época, os juízes também entravam em batalha. Eles aconselhavam, né, davam conselhos espirituais, né? Eram pessoas levantadas por Deus, pessoas tementes a Deus, não era qualquer um. Vamos lembrar que para ser juiz tem que se estudar muito. E quando nós voltamos à palavra de Deus, nós vemos que muitas das leis que os juízes hoje trabalham em cima são leis referentes à Bíblia. O juiz ele tem que ter caráter, tem que ser temente a Deus, tem que ter muito cuidado com o juízo que ele vai dar, porque ele pode julgar e dar uma sentença
justa ou injusta e levar um justo ao cativeiro, né? A gente vê muitos casos aí, pessoas que ficaram anos e anos presas, pessoas condenadas à morte, né? Que muitas vezes foram até mortas quimicamente, né? E depois de muitos anos, através de exames de DNA, outras situações, né? Viram que aquela pessoa morreu condenada e nem viu a quebra da sua condenação, que foi reconhecida que ela era justa, que ela não era a culpada daquilo que ela foi justificada como pecadora, como causadora daquele crime. Então, para ser juiz é um trabalho muito difícil, muito árduo. Tem que ter, sim, muita sensibilidade e estudar caso a caso com muita sabedoria. Débora era uma profetisa inspirada por Deus. Seu povo tinha parado de guardar os seus mandamentos, e ensinamentos do Senhor. E os cananeus governaram sobre eles durante 20 anos. 20 anos sendo maltratados, sendo judiados, né? E depois de 20 anos, os israelitas começaram a orar a Deus por ajuda, pedindo para Deus misericórdia, que Deus olhasse para eles, olhassem para a dor que aquele povo e o sofrimento que aquele povo estava passando. E aí nós vimos aqui, Débora aceita a guerra. Nós vamos ver aqui no versículo 6. Vamos no 5 aqui. E habitava Débora das palmeiras de Débora entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela em juízo. O versículo 6. E enviou e chamou Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, de Naphtali, e disse-lhe: porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem, dizendo: vai e atrai a gente ao monte de Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon, e atrai a ti para o ribeiro de Quizon a Sísera, capitão do exército de Jabim, com os seus carros e com sua multidão, e o darei em tuas mãos. O Senhor não falou isso? O Senhor falou isso para eles, né? Então disse Baraque, e Baraque, sabe o que Baraque respondeu? Baraque conhecia a crueldade daquele rei Jabim, conhecia a crueldade do seu capitão Sísera. Ele falou: se você for comigo, eu irei. Por quê? Ele também era um homem temente a Deus, né? E via Deus agindo na vida de Débora também. Aí ele fala aqui, ó: então lhe disse Baraque: se fordes comigo, irei, porém, se não fores comigo, não irei. Reconhecendo a liderança de Débora e dando honra a ela. Mesmo sendo uma mulher, ele deu honra a ela. Aí ela falou o seguinte, no 9. E disse ela: certamente irei contigo, porém não será a tua honra pelo caminho que levas, pois a mão de uma mulher o Senhor venderá Sísera. Quer dizer, ele entregará Sísera na mão de uma mulher. Sísera, esse homem cruel, esse homem mau. E Deus faz toda essa movimentação para que o povo de Israel reconheça: eu sou o único Deus, eu sou o único Deus ao qual vocês têm que adorar. Não adorem imagens de escultura, imagens de madeira, imagens de pedra.
não adorem esses deuses. Somente eu sou capaz de fazer vocês vencerem um inimigo que o mundo inteiro tem medo, o mundo inteiro teme. Um exército que o mundo inteiro tem medo, um exército que tem carros de ferro que ninguém tem. E o Senhor coloca esse povo todo, esse exército temível, nas mãos de Débora e na mão de Baraque. Vamos ver a história aí? E Débora se levantou e partiu com Baraque para Quedes. Ela assumiu a frente ele como juíza. Lembra que eu falei que os juízes naquela época, eles não ficavam numa salinha fechada, não. Eles aconselhavam, eles davam conselhos para o povo e fortalecia o povo nos caminhos do Senhor, trazia o povo para os caminhos do Senhor e guerreava à frente também da guerra. Eles ali, eles arregaçavam a manga, como diz, e eles eram os primeiros a estarem lá na frente em guerra. E Débora se levantou e partiu com Baraque para Quedes. Então Baraque convocou a Zebulon e a Naftali em Guedes, e subiu com 10.000 homens após si, e Débora subiu com eles. Ela não mandou eles para a guerra, não. Ela foi à frente com eles. E Eber, queneu, se tinha apartado dos queneus dos filhos de Obabe, sogro de Moisés, e tinha estendido as suas tendas até o carvalho de Zeananim, que está junto a Guedes. E anunciaram a Sísera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido ao monte Tabor. Quer dizer, avisaram ali a Sísera: olha, Débora e os seus soldados e os israelitas estão vindo aí guerrear com vocês. Se preparem. Aí o que ele fez? Sísera convocou todos os seus carros, 900 carros de ferro, e todo o povo que estava com ele desceu, desde Azarote a Goim até o ribeiro de Quizon. Então Débora disse a Baraque: levanta-te, porque este é o dia em que o Senhor tem dado a Sísera em tua mão. Porventura, o Senhor não saiu diante de ti? Né? Levanta-te, porque o Senhor está à frente de nós. Nós não vamos guerrear sozinho, é isso que ela está falando. Nós não vamos guerrear sozinho. Não tenha medo, vamos, porque o Senhor está à frente. Quando nós estamos entrando numa batalha, vivendo uma batalha na nossa vida, nós precisamos crer e tomar posse da palavra de Deus, de que o Senhor está à frente das nossas causas. Por mais que pareça que o Senhor está em silêncio, quietinho, Ele está armando a teu favor e contra os teus maiores inimigos. Baraque, pois, desceu do monte Tabor e 10.000 homens após ele. Vamos ver aqui 10.000 homens. Qual era o número que Sísera tinha? Vocês repararam nessa numeração? A diferença entre 10.000 homens a 900 carros de ferro. Gente, é uma guerra totalmente já anunciada, perdida. Mas eles tinham o maior soldado à frente deles para guerrear em favor deles. Aí a gente vai ver, parece uma piada, mas é verdade. Vamos ver aqui, gente. Nós vamos ver agora a vitória contra Sísera.
parece uma piada. Deus, como que eu posso falar? Ele faz um gigante virar uma formiguinha. E ele faz assim, ó. É bem isso que Deus faz com os nossos inimigos quando nós vivemos os ensinamentos do Senhor, quando nós vivemos aquilo que o Senhor tem para nós, quando nós cremos no poder de Deus, quando nós colocamos Deus à frente de todas as coisas. Quando nós, antes de darmos o primeiro passo, colocamos as nossas causas em oração nas mãos do Senhor. Você vai ver o que acontece quando nós tiramos as nossas mãos da situação e entregamos nas mãos do Senhor. Olha isso. E o Senhor derramou a Sísera e todos os seus carros e todo o seu exército a fio de espada diante de Baraque, e Sísera desceu do carro, fugiu a pé, e Baraque o seguiu após os carros e após o exército, até Arosete-Agoim, e todo o exército de Sísera caiu a fio de espada, até não ficar um só. Porém, Sísera fugiu a pé para a tenda de Jael. Marque esse nome, Jael, uma mulher. Jael, mulher de Eber. No 11, voltando no 11, tá assim, ó. E Eber, queneu, se tinha apartado dos queneus, dos filhos de Robabe, sogro de Moisés, e tinha estendido as suas tendas até ao carvalho de Zananim, que está junto a Quedes. E avisaram a Sísera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido ao monte Tabor. E esse mesmo é a mulher de Aber. A tribo ali, né? O local pequeno, sem segurança nenhuma. Olha Deus trabalhando. Deus levou Sísera até esse local onde Jael morava, a esposa de Eber. E Sísera confiou, eu vou lá e aquele povo vai me proteger, porque nós não temos guerra com aquele povo. Mas eu quero falar para vocês, Jael, ela estava vendo, ela não era cega, ela estava vendo o sofrimento do povo de Israel nas mãos de Sísera, nas mãos de Jabim. E olha o que essa mulher fez. Jael mata Sísera. Olha como ela foi astuta, sábia, como Deus usou essa mulher. Deus, eu quero que vocês entendam isso. Deus, ele levanta Débora, né? E levanta o Baraque para ir em guerra contra Sísera, contra Jabim. Deus levanta eles. Mas quem mata, quem extermina com Sísera é Jael. Aquela mulher que estava quietinha no canto dela, na casa dela, como quem não quer nada, é ela. Vamos lá. No versículo 18. E Jael saiu ao encontro de Sísera e disse: retire-te, Senhor, vem-me, retira-te para mim, venha cá, né? Não temas. Retirou-se para a sua tenda e ela cobriu-o com um cobertor. Olha o que Jael fez. Ela agiu de uma forma que Sísera confiasse nela. A história fala que ele pediu água, ela deu leite para ele. Ele deitou numa caminha lá, ela cobriu ele para ele ficar quentinho. Ele falou para ela: olha, se aparecer alguém aí perguntando se tem alguém com você, você fala que não, fala que você está sozinha.
E ela quieta, não confirmou em nada, ela quieta. Ele pediu para ela, fica lá na porta, porque se eles aparecerem, você já sabe o que você fala. Ela ficou quietinha. Vamos ver essa história? Então lhe disse, dá-me, peço-te, de beber um pouco de água, porque tenho sede. Ele correu bastante, né, fugindo ali do exército de Débora, né? Então ela abriu um odre de leite e deu-lhe de beber e o cobriu. Colocou um cobertor para ele ficar quentinho ali. E ele lhe disse, põe-te à porta da tenda e há-de-se que alguém vier e te perguntar e disser, há aqui alguém? Responde tu, então, não. Ele induzindo ela a mentir ainda. Então Jael, mulher de Heber, tomou uma estaca da tenda e lançou-a na sua mão um martelo. O que essa mulher fez com essa estaca e com esse martelo? E foi-se mansamente a ele. Lembra, ele estava deitado com um cobertorzinho quentinho, pegou num soninho ali. Ela foi bem quietinha, porque ele estava muito cansado. Estava chegando de uma guerra, né? E fugindo também de uma guerra, né? E lhe cravou a estaca na fonte. Né? Na fonte, aqui. E a pregou na terra, estando ele, porém, carregado de um sono profundo e já cansado, e assim morreu. Jael mostra Sísera morto a Baraque. Olha aí, no 22. E eis que, seguindo Baraque a Sísera, Jael lhe saiu ao encontro e disse-lhe, vem, e mostrar-te-ei o homem que buscas. E veio a ela, e eis que Sísera jazia morto. E a estaca na fonte. Assim Deus, naquele dia, sujeitou a Jabim, o rei de Canaã, diante dos filhos de Israel. Quer dizer, Deus entregou Jabim e Sísera nas mãos do povo de Israel. E continuou a mão dos filhos de Israel a lutar e a endurecer-se sobre Jabim, rei de Canaã, até que exterminassem a Jabim, rei de Canaã. Convido vocês a ler o cântico de Débora. Que lindo esse cântico. O que podemos aprender nessa lição com Débora? Débora não só ensinava a importância de uma conduta com humildade, mas sua postura firme e determinada nos mostra como enfrentar desafios com coragem e fé. Aprendemos com ela que a liderança eficaz requer não apenas competência profissional, mas também valores sólidos e uma base moral inabalável. Com essa vitória, eles viram, não, realmente Deus é com Débora e realmente Deus é conosco, porque Deus nos livrou da morte. Um exército de 900 carros perder a guerra por um exército de 10.000 soldados a pé, porque eles não tinham carros. E Deus deu um jeito ali de parar, de inutilizar aqueles carros. Eu imagino, quando fala que esse povo de Jabim, o exército de Sísera, morreu a espada nas mãos de Israel, eu imagino que um soldado, a gente fica viajando, né? Eu imagino que um soldado com uma espada, quantos 1000 espadas virou ali na mão de um soldado?
Eles estavam em 10.000 soldados. Jabim e Sísera, eles eram em 900 carros. Imagina você, só você lutando com um soldado em cima de um cavalo. Olha a sua altura, a dificuldade de distância que você vai ter que ter para alcançar aquele soldado montado num cavalo. Agora diz aqui que esse carro de Sísera, ele era um carro com rodas, e as rodas eram altas. As rodas tinham suas armaduras, tinha as suas espadas, as suas armas. Ali tinha um homem dirigindo aquele carro e atrás dele vinha um homem armado ainda. Então era algo humanamente impossível que o povo de Israel ganhasse aquela guerra. Imagina o quão fraco Deus deixou aquele exército de Sísera, a ponto de fazer Sísera passar maior vergonha, porque ele fugiu a pé. Fugiu a pé de um exército de 10.000 soldados. Olha o que Deus faz conosco. Após a vitória, Débora leva o seu povo a voltar a seguir aos mandamentos de Deus. Débora coloca o povo de Israel nos caminhos do Senhor, né? O povo de Israel, ele volta a adorar a Deus, volta a reconhecer que existe sim um Deus altíssimo, Criador dos céus e da terra, um Deus que tudo pode, um Deus que tem forças para derrotar o maior inimigo que existir na sua e na minha vida. Essa foi a juíza daquela época, Débora. Débora que encorajou Baraque, um homem que também estava temente. Era um homem temente a Deus, mas ele também temia a Sísera, também temia a Jabim. E não era por menos. Mas eu venho te convidar a entregar o teu pequeno exército nas mãos do Senhor. Porque o teu pequeno exército que está aí, ele será nas mãos do Senhor um grande exército, com poderio imenso, imensurável, incontável. As tuas orações, assim como o povo de Israel orou, levantou clamor, levantou as orações em alta voz, pedindo: Senhor, tenha misericórdia de nós, derrama sobre nós o teu amor, mostra o teu poder sobre nós, nos ajuda, nos tira da mão dos nossos inimigos. Pena, né, que Israel acordou para fazer essa oração depois de 20 anos quase. Será que se eles não tivessem se voltado ao Senhor, né, largado aqueles deuses que eles estavam adorando, por que será que quando a gente está com dificuldade, sendo na questão familiar, estamos com dificuldade no nosso casamento, estamos com dificuldade com os nossos filhos, com os nossos netos, né? Passando por dificuldades na nossa saúde, com enfermidades, com problemas sérios, até financeiros. Por que será que a gente fica batendo na mesma tecla, sabe? Sofrendo, chorando, angustiado. Só quando chega na última instância, não estou aguentando mais, aí a gente ajoelha e busca a presença do Senhor, busca respostas do Senhor. Porque quando não começa, a gente não vê que a dificuldade está chegando, os problemas estão chegando, a gente não começa a entregar nas mãos do Senhor. Porque parece ser mais fácil a gente chamar uma amiga, ligar para uma amiga e contar todos os nossos problemas, o qual essa amiga não vai poder te ajudar, ela vai somente te aconselhar,
nós damos volta no mundo, se possível, para, por último, reconhecer que realmente eu não consigo fazer nada, agora eu vou entregar na mão de Deus. Por que o povo de Israel teve que sofrer tantos anos nas mãos dos inimigos para reconhecer, não, agora vamos nos prostrar perante o único Deus e clamar a Ele por misericórdia. Fica aí uma grande lição para nós todos. Bom, Deus abençoe vocês, que vocês tenham aprendido bastante com essa lição, com esse aprendizado que Deus nos deixa aqui registrado na Bíblia. Essa lição, tantas outras lindas lições que o Senhor nos dá, ensinamentos que o Senhor nos dá, não é verdade? Convido você a fazer a leitura da canção de Débora, que está no capítulo 5, o Cântico de Débora. Ela canta ali como uma poesia, como um poema, ela canta para Deus, exaltando o Senhor. E ali, no Cântico de Débora, capítulo 5, versículo 7, ela fala assim: e cessaram as aldeias em Israel, cessaram até que eu, Débora, me levantei por mãe em Israel, me levantei. Ela viu o povo de Israel ali, sofrendo, angustiado, caindo já no precipício. Ela veio lá e levantou aquele povo. Glória a Deus por isso, através da ajuda de Deus. Bom, peço a ajuda de vocês, compartilhem com as amigas de vocês, com os amigos, com os irmãos da igreja. Ajude que essas histórias, esses ensinamentos cheguem até as pessoas que necessitam ouvir essas histórias, necessitam conhecer desses aprendizados que Deus tem para a nossa vida. Não guarde só para você, não guarde só para você esses ensinamentos, tá? Passe para frente. E assim também você vai estar ajudando com que o nosso canal cresça um pouco mais e alcance mais pessoas, tá bom? Que Deus te abençoe. Dê o seu like, compartilha. Você que chegou agora, se inscreve no canal, ativa o sininho para que você possa receber as outras notificações. Seja fiel ao nosso canal aqui. Se você quiser nos ajudar também, na descrição tem o número do nosso Pix. Fique à vontade, Deus te abençoe.